Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Marinho, essa disciplina é Meteorologia Agrícola, nós estamos na Exalc, ok? E o tema da aula de hoje é balanço hídrico e o efeito da água na produtividade das culturas, ok? Então, quando a gente fala em balanço hídrico, esse é um assunto bastante, vamos dizer, comum na agrometeorologia, né? Nós estamos tentando estimar, ou prever, ou antever, ou simular a quantidade de água que existe num volume de solo sem fazer medida nesse solo. Por isso que ele é uma coisa extremamente útil, né? Porque a gente consegue com uma certa agilidade, com baixo custo, saber quanto de água tem num volume de solo e com isso estimar o quanto de estresse, se é que há estresse, uma planta estaria passando se ela estivesse crescendo naquele volume de solo. Então essa aqui é uma aula que ela constitui um pilar básico aí de toda a parte de simulação que se faz para saber, para fazer previsão de safra, por exemplo, para saber onde é que está acontecendo problemas na agricultura. Ela se baseia bastante no conceito de balanço hídrico. Eu tentei representar aqui para vocês esse conceito, pessoal, ilustrando aqui a superfície do solo. Eu delimitei um volume de solo aqui, ok? E dentro desse volume de solo a gente está tentando, a gente quer saber o armazenamento de água no solo, ou a umidade do solo. Na verdade, essa é a variável que é a que a gente procura. Okay? Essa é a incógnita do balanço hídrico, é isso que a gente tenta resolver. Bom, e o que controla a quantidade de água que um volume de solo tem? Okay? A gente vai ter entrada de água por chuva, saída de água por evapotranspiração. Esses daqui são os principais, vamos dizer, variáveis controlando. Se chove muito, ok? Todos os poros do solo ficam cheios de água, existe uma elevação do armazenamento hídrico do solo, ou do armazenamento de água do solo ou da umidade do solo. Se a chuva para, mas a evapotranspiração continua por vários dias, a cada dia as raízes das plantas vão tirando água e por transpiração e também por evaporação na superfície do solo, a gente vai reduzindo o armazenamento de água no solo até que o momento em que ele atinge o ponto de murcha permanente, ou seja, uma quantidade de água que ainda está presente no solo, mas que as plantas não conseguem mais retirar. Ok? Essas duas aqui, sem dúvida, são as mais importantes, mas assim, para a gente poder fazer aqui essa parte teórica, né, a gente também tem a entrada de água por orvalho, que é uma coisa mínima. A gente tem uma entrada de água por irrigação, isso aqui é muito importante. Quando a gente aciona um sistema de irrigação, a gente está, na verdade, fazendo uma injeção de água, fazendo uma chuva simulada, né? Está imitando uma chuva nesse solo, ok? Então também vocês vejam que a flechinha aqui está para baixo, tanto da irrigação quanto do orvalho, ok? Bom, lá dentro do solo, pessoal, o que a gente tem? Imagine que a gente está num solo plano, a drenagem lateral de entrada e de saída ela não tem importância, mas se a gente tiver num terreno inclinado, a água na verdade se desloca dentro do solo também. Por isso que eu estou colocando a drenagem lateral como entrada de água e drenagem lateral como saída de água. Para o nosso exercício, a gente não vai considerar esses efeitos aqui, ok? A gente vai sempre simular, portanto, que nós estamos tratando de um meio plano, ok? Exatamente para simplificar um pouco os cálculos, que vocês vão ver na segunda parte da aula, ou segunda parte desse vídeo. Eles não são complexos, mas é um pouquinho trabalhoso isso daqui. Então a gente tira a drenagem lateral, ok? Outros fatores que também podem influir na umidade do solo é a ascensão capilar, ok? Ou seja, a subida, por exemplo, do lençol freático pelos microporos do solo, existe uma ascensão, ok? Ou a drenagem profunda, aquela água que desce do solo e vai reabastecer o lençol freático. Nós também não vamos considerar isso daqui, ok? Resumindo a questão, pessoal, a variação do armazenamento de água no solo vai ser função da chuva, que a gente vai representar por P, ok? Menos a evapotranspiração, então veja que a chuva ela tem sinal positivo aqui, ok? Porque ela representa a entrada para o nosso sistema. Menos a evapotranspiração, eu até coloquei aqui a ascensão capilar e a drenagem profunda, mas isso aqui a gente pode riscar fora. Basicamente o que nós estamos falando é isso aqui, ok? Armazenamento de água no solo é função da chuva menos evapotranspiração. Muito bem. Um outro aspecto importante, pessoal, da gente entender nesse contexto é o conceito de CAD, ou capacidade de água disponível. Capacidade de água disponível.
Ou seja, aquela quantidade de água que está dentro do solo que as plantas efetivamente conseguem retirar. Como eu mencionei há pouco, as plantas, na verdade, elas morrem antes do solo secar. É interessante isso, né? Porque a gente olha um solo, uma planta morta em cima do solo e fala, o solo está seco. O solo não está seco. A planta é que não consegue retirar. E essa habilidade da planta extrair a água do solo varia com a espécie. Tem espécies que elas brigam, entre aspas, melhor que o solo, normalmente espécies mais adaptadas a condições mais secas, espécies do semiárido, por exemplo, aprenderam a extrair a água dos solos a potenciais muito baixos. Ok? Espécies mais sensíveis ou que morrem antes, o solo ainda tem bastante água, mas ela não consegue retirar. Okay? Então existe vamos dizer, uma característica da espécie nessa batalha por água com o solo. Quando a gente fala solo, nós estamos falando principalmente dos microporos do solo, que é onde a água fica retida com mais força ou com menor potencial mátrico, né? E aqui tem um esquema mostrando a umidade, eu estou representando aqui por θ, essa vai ser o símbolo nosso para representar a umidade do solo, e 3 texturas de solo aqui. Então a gente tem um gradiente textural saindo do arenoso, passando para a textura média, chegando até o solo argiloso, ok? E mostrando 2 curvas principais. A curva amarela, pessoal, ela é a capacidade de campo. Capacidade de campo. Ou, como eu estou representando aqui, ó, a umidade na capacidade de campo, θCC. Esse vai ser o nosso símbolo. Se a gente lembrar lá das aulas de física, né, lá na disciplina de física do ambiente agrícola, eu tenho certeza que vocês, ou física do solo principalmente, que vocês devem ter estudado já esses conceitos, mas a gente pode... Imagine que a gente pegou um vaso, só para relembrar aqui com vocês rapidamente, a gente pegou um vaso e mergulhou dentro de um balde. Um vasinho pequeno, a gente mergulhou no balde. Okay? Quando a gente tira o vaso do balde, a umidade do solo é chamada umidade no ponto de saturação. Isso quer dizer o quê? Que todos os poros do solo estão preenchidos com água. Okay? Não existe ar dentro daquele solo. Exatamente porque a gente fez um movimento de mergulhar esse vaso dentro do solo, dentro da água, perdão. Me bananei aqui um pouco. Mas quando a gente tira esse vasinho da água, a gente vê que começa a pingar. Okay? Essa água é chamada água higroscópica e ela continua pingando até que cai a última gota. Quando cai a última gota dessa água, o vaso atingiu a umidade na capacidade de campo. Okay? Então, existe muita água no solo, mas essa água não está livre lá no solo. Então, portanto, existe bastante ar nos poros do solo. Ok? Se a gente pega esse vaso e coloca ele na janela, as plantas que estão vivendo nele vão começar a extrair água, só que a gente não vai mais molhar. Ok? Depois de alguns dias, essa planta vai começar a murchar. E passado um dia de murcha, o segundo dia de murcha, até que vai chegar um ponto que mesmo eu colocando água nesse solo, a planta morreu. Esse dia é chamado... o estado de umidade desse solo é chamado ponto de murcha permanente. Daí que vem esse nome, ok? Ponto de murcha permanente, que está representado aqui na minha figura pela linha azul, ok? E por esse símbolo aqui, ó, θPMP, umidade no ponto de murcha permanente. Tudo bem, pessoal? Na verdade, pessoal, o que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui é que a água efetivamente disponível para uma planta está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. E que essa distância aqui, isso aqui que a gente chama de CAD, ok? Ela é variável de acordo com a textura. Veja que num solo arenoso a gente tem pouca água disponível, ok? Enquanto que num solo argiloso a gente tem bastante água disponível. Okay? É por isso que os solos argilosos são mais desejáveis sob o ponto de vista hídrico do que os solos arenosos. Okay? Porque a distância entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente é pequena no solo arenoso. Okay? Enquanto que no solo argiloso essa distância aqui é maior. Tudo bem? Muito bem. Eu já aproveitei e coloquei a equação da CAD aqui para vocês. CAD é igual a umidade na capacidade de campo menos umidade no ponto de murcha permanente, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes 1000, para que isso daqui já saia em milímetros.
ok? Então a gente costuma usar CAD em milímetros. Por exemplo, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros e assim por diante. O que na verdade nós estamos falando em litros por metro quadrado de solo. Ok? E é a mesma unidade da chuva e a mesma unidade da evapotranspiração. Por isso que essa equação nesse formatozinho aqui para nós ela é bastante interessante. Tudo bem, pessoal? Próxima parte da aula a gente vai fazer um balanço hídrico juntos. Eu peço para vocês aguardarem um instantinho que eu já volto. Muito bem, pessoal. Então a gente acabou de falar um pouquinho sobre a parte conceitual do balanço hídrico e aqui nós vamos entrar vamos dizer, na parte mais prática dele. Ok? Vocês estão vendo aqui essa grande tabela, né? O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que imitar o Magé. Então vocês já mexeram com ele, vocês já fizeram alguns cálculos com ele, né? O que o Magé tem é exatamente o que a gente vai fazer aqui, pelo menos a parte do balanço hídrico. O Magé tem uma segunda parte, que eu vou mostrar na terceira parte dessa aula para vocês, que é a parte de cálculo da produtividade. Ok? Mas vamos tratar aqui do balanço hídrico para a gente não se tornar excessivamente complexo de uma vez. Eu sei que isso aqui já parece complexo. Bom, então o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos simulando o balanço hídrico para um cultivo de feijão, ok? Eu estou arbitrando que a CAD do feijão vai ser 30 milímetros, ok? Que o negativo acumulado, já vou explicar para vocês o que é do período anterior, é zero, ou seja, esse solo vinha sem nenhuma deficiência hídrica, ok? Esse feijão vai ter um ciclo de 90 dias, eu sei que está talvez aqui um pouco curto, é que na verdade a lousa não coube mais, como vocês podem perceber, então eu tive que travar aqui em 90 dias o exercício, e a semeadura desse feijão está para o dia 1º de outubro, ok? Desse ano hipotético aqui que a gente vai trabalhar. Então veja como é que a gente monta aqui, né, pessoal? Nós temos várias colunas que vocês já estão habituados aqui. A primeira coluna traz o período, 21 a 31 do 10, de 1 a 10 do 11, até de 21 a 31 de janeiro, ok? Aí nós temos uma coluna temperatura máxima, uma coluna temperatura mínima. Aqui estão dados de Piracicaba, de um ano, se eu não me engano, 18 para 19, ok? Mas isso não importa, podia ser qualquer ano, qualquer local. Aqui eu coloquei uma coluna número de dias para facilitar nossos cálculos. Aqui basicamente quantos dias tem nesse período, ok? Lembrando que especialmente os nossos cálculos de evapotranspiração, as nossas equações sempre soltam em milímetros por dia e depois a gente precisa fazer a multiplicação pelo número de dias do período. Então eu já deixei explícito aqui também essa variável. Eu coletei aqui os dados de chuva, ok? Desse período. E aqui eu já calculei a ET0, ok? Para cada um dos decênios que nós estamos trabalhando. Também já fui naquela nossa tabelinha da FAO ou artigos que a gente pode achar, ok? Para feijoeiro, e já achei também os valores de KC, ok? Então a gente já tem toda essa primeira parte aqui preenchida. Basicamente, se a gente fosse praticar isso aqui na mão, o que vocês teriam que fazer aqui? O que não é dado? O que é cálculo? A ET0, que é a parte que eu já deixei calculada para a gente ganhar tempo aqui. Vocês podiam usar a Piedmontese ou o Camargo com temperatura efetiva. Qualquer um dos dois seria suficiente aqui, ok? Então agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Cada uma dessas colunas tem uma indicação aqui do lado sobre como a gente vai seguir. Ok? Então, por exemplo, passo 1, calcular ETC. O que é ETC mesmo? Evapotranspiração máxima da cultura. Como é que ela é calculada? Basicamente, ETC é igual a KC vezes ET0. Então, a gente vai pegar aqui 37 vezes 0,4, preencher. 37 vezes 0,1, preencher. 35 vezes 0,5, preencher. E assim por diante. Muito bem, pessoal. Então, vocês devem estar se perguntando, né? E a primeira linha, por que a gente pulou, né? Porque, na verdade, a semeadura aconteceu na segunda linha, ou seja, no primeiro decêndio de novembro, ok? Aqui, fiz uma pequena acerto aqui, havia me confundido, né? Mas já está certinho agora, 1º de novembro, ok? Então essa linha, para nós, ela não tem utilidade, ok? Ah, e se fosse 20 do 11, por exemplo, a gente estaria começando aqui, ok? Então só isso daqui. O que a gente vai fazer com a primeira linha, então? Não vai preencher, a não ser essas duas variáveis aqui. Que se vocês observarem, negativo acumulado eu estou trazendo aqui. Já vou explicar para vocês o que é, ok?
Então, muito bem. Então aqui estão preenchidos a parte de ETC e agora nós vamos preencher a coluna P menos ETC. O que essa coluna fala, pessoal? É basicamente o que ela mostra mesmo, não tem nenhum código por trás aqui. Chuva menos evapotranspiração da cultura. É basicamente uma subtração entre essa coluna, ok? E essa. Basicamente o que nós estamos tentando pegar é quais períodos são secos e quais períodos são chuvosos. Em períodos em que essa coluna for positiva, ok? Quer dizer que a chuva é maior do que a evapotranspiração. Então está entrando mais água no sistema do que saindo. Ao contrário, nas linhas em que essa coluna aqui tiver valores negativos, está saindo mais água do que entrando. Então isso a gente vai classificar como períodos secos. Ok? E aí na parte de cálculo isso vai ter implicações para nós. Por isso que a gente precisa fazer esse cálculo. Então basicamente o que eu vou fazer? Pegar a coluna ETC, pegar a coluna chuva, subtrair da ETC e já vou preencher já para vocês. Em um instante eu estou de volta. Muito bem, pessoal. Estou de volta aqui. Já está preenchida essa coluna P menos ETC. E aqui a gente já pode fazer a classificação de que períodos são úmidos e que períodos são secos, né? Notem que é só procurar o sinal de menos. Então aqui menos 30.2, essa linha, essa linha, essa linha. E depois a gente passa a ter períodos chuvosos de novo. Ok? Então aqui saiu mais água do que entrou. Ok? Então esse é um período seco e provavelmente isso vai ter algum efeito sobre a produtividade da cultura. Porque pode ser, a gente não pode afirmar ainda, mas depois a gente finalizar os cálculos, a gente pode chegar à conclusão de que a cultura não teve quanta água ela precisava. Ok? Dando sequência, pessoal, a gente chega aqui na parte talvez mais, vamos dizer, difícil aqui do nosso balanço hídrico, que é calcular o negativo acumulado e o armazenamento hídrico. Ok? Então, NAC é a abreviação de negativo acumulado e ARM é a abreviação de armazenamento hídrico. Ok? O que o NAC está fazendo aqui, pessoal? O NAC é vamos dizer, um instrumento matemático, ok? Para a gente representar quão seco está o solo, ou qual é a energia com que a água está retida no solo. De forma que, quando o NAC é zero, a gente pode afirmar que o solo está cheio de água, ok? Ou o armazenamento é igual a CAD, então o solo atingiu o nível máximo de água. Quando o negativo acumulado vai ficando negativo, quer dizer que existe algum grau de secamento desse solo. Quanto mais negativo é o NAC, mais seco está o solo. Então esse é o conceito que precisa ficar. Quanto mais negativo é o NAC, o valor que está lá no NAC, mais seco está o solo. E menor vai ser o armazenamento hídrico, portanto. Então, pessoal, esses dois precisam ir lado a lado. Ok? Diferente das outras colunas, que a gente preenche a coluna inteira de uma vez, esses dois aqui a gente precisa preencher o NAC, depois o ARM, ou o ARM e depois o NAC. Isso vai depender do que nós estamos... qual é a condição desse solo. Se esse solo está se a gente está num período seco ou se a gente está num período úmido. Isso vai depender, na verdade, da umidade do período que nós estamos trabalhando. Ok? Se a gente está num período seco ou num período úmido. Então aqui a gente vai passar para o passo 3, na verdade, ok? Que é calcular NAC e ARM simultaneamente. Então a gente vai levar as duas colunas linha a linha. Muito bem. Então preste atenção aqui, pessoal. Se a gente encontrar um período em que P menos ETC for maior do que zero, ou seja, nós estamos num período chuvoso, qual é o procedimento? Primeiro, calcular o ARM. O ARM vai ser o ARM do período anterior, estou representando aqui por T menos 1, só para ficar mais fácil, ok? Para não escrever período anterior, ok? Mais P menos ETC. Então eu vou pegar o ARM do período anterior e vou somar com P menos ETC. Nesse caso ficaria 30 mais 12.3, 42.3. Quanto que eu vou escrever aqui? 30. Mas professor, por que está pondo 30 se a fórmula fala 30 mais 12? Ok? Porque, pessoal, o ARM nunca pode ser maior do que a CAD. Então essa é uma regrinha muito importante. ARM, ele é sempre igual... Onde é que eu posso escrever isso aqui para vocês? Vou escrever aqui embaixo, ó. ARM,
ele pode ser menor ou igual a CAD. Então sempre que nessa fórmula aqui a gente chegar à conclusão de que o ARM deveria ser maior do que a CAD, sempre a gente vai colocar o valor da CAD. Tudo bem? Então a gente já fez aqui o ARM e o NAC, pessoal. O NAC a gente vai pegar essa fórmula aqui, ó. NAC vai ser CAD, que no nosso caso vale 30, logaritmo neperiano de ARM dividido por CAD. Ok? Então eu vou pegar esse ARM aqui, ok? Dividir pela CAD, que é 30, vou usar a calculadora para fazer logaritmo neperiano, vezes a CAD. Como esse valor aqui é igual a CAD, eu já sei que aqui vai dar zero, não precisa nem usar a calculadora, ok? Se eu seguir mais um período aqui, pessoal, então eu vou ter 30 mais, se eu seguir mais um período aqui, então a gente vem aqui, P menos ETP, positivo ou negativo? Positivo de novo, ok? Eu venho aqui, se P menos ETC for positivo, estou num período chuvoso, repito o mesmo procedimento. A ARM do período que eu estou tratando é a ARM do período anterior mais P menos ETC. Então vai ser 30 mais 4,5, vai dar 34,5. Eu vou preencher aqui como 30, ok? Vou levar na fórmula de baixo para calcular o NAC, ok? Então substituo aqui como 30, 30 dividido por 30, logaritmo neperiano, é 0, CAD vezes 0, 30 vezes 0, 0, negativo acumulado, 0. Mais uma vez, volto aqui, P menos ETP negativo ou positivo? Positivo, é a mesma fórmula que nós estamos tratando, ok? 30 mais 4.1, 34.1, como passou da CAD, eu coloco a CAD exatamente, ok? Jogo na fórmula e vou achar que o negativo acumulado é 0. Aqui as coisas mudam. Aqui as coisas mudam. Vejam só que aqui apareceu um período negativo, ok? Quando aparece um período negativo, nós precisamos usar esse conjunto de fórmulas aqui, ok? Que está falando o seguinte, se P menos ETC for menor do que 0, nós estamos num período seco. E nos períodos secos a gente precisa usar, ok? Esse formulário aqui. Como é que a gente faz? Negativo acumulado do período anterior, negativo acumulado é igual a negativo acumulado do período anterior mais P menos ETC. Quanto é que vai dar isso daqui? Ó? Vai dar menos 30. Eu vou arredondar aqui porque ficou pouco espaço. Ok? Aí eu pego esse menos 30 e levo na fórmula do ARM. Veja bem, eu pego menos 30, jogo aqui, menos 30 dividido por 30, isso aqui é um E, então a gente tem um exponencial aqui, ok? Vezes CAD, eu vou achar ARM. Então eu apliquei essa fórmula aqui, e essa fórmula vai resultar para nós numa umidade de 11, ok? Perdão, aqui, 11. Então a gente saiu de 30 milímetros para 11 milímetros nesses 10 dias. Eu vou, mais uma vez, pego aqui a coluna do P menos ETP, é negativa ou positiva? Negativa, está aqui o sinal de menos. Sendo negativa, eu venho para essa condição. Essa condição me pede negativo acumulado do período, é igual a negativo acumulado do período anterior, mais P menos ETC. Então aqui a gente vai chegar em, menos 65 já arredondando, ok? Se eu pegar menos 65 e trouxer para essa fórmula aqui, ó, ok? Eu vou achar que a umidade caiu para 3, ok? E eu continuo nessa rotina. Olho primeiro a coluna do negativo acumulado. Positivo ou negativo? Mais um período seco, negativo. Então, vou aplicar essa fórmula aqui primeiro. Ok? E vou achar 109. E quando eu pegar o 109 e trouxer ele aqui, vou achar um ARM de 1. Olha, o nosso solo está praticamente seco. Ok? A gente vai torcer para chover, mas infelizmente não choveu. Veio mais um período de seca aqui.
ok? Então o que a gente faz? Calcula o negativo acumulado, fazendo 109 mais 24. Portanto, nós vamos ter menos 133. Pegando 133, trazendo nessa fórmula, nós vamos achar que a umidade do solo atingiu zero, ou seja, toda a água do solo já foi consumida pelas... Seguimos aqui mais um passo. Vejam que aqui, pessoal, a condição se inverteu, ok? Ou seja, a gente entrou num período chuvoso novamente. A gente tem, portanto, P menos ETC positivo aqui. Quando isso acontece, nós precisamos aí usar esse regramento aqui, ó. P menos ETC maior ou igual a zero, então a gente primeiro calcula o ARM e depois calcula o NAC, ok? E como é que a gente calcula o ARM mesmo? ARM do período anterior mais P menos ETC. Então como é que vai ficar aqui, ó? 0 mais 53,4. Quanto é que dá? 53,4? Não! Dá 30. Por quê? Porque CAD é o nosso limite superior para o armazenamento. Sabendo que o ARM é 30, a gente pode calcular o negativo acumulado, que no nosso caso é zero. Por quê? Porque eu já sei de cabeça que se jogar 30 aqui nessa fórmula, 30 dividido por 30, exponencial disso daí vai dar zero, ok? Bom, e para terminar, o último período, a gente tem que mais um período úmido, nós vamos ter 30, vamos usar o regramento ali de cima, 30 mais 31, 61,8, ok? A gente não pode ter, então a gente vai manter 30 e vai ter zero de negativo acumulado. Muito bem, espero que não tenha ficado excessivamente confuso para vocês. A minha forma de explicar também acho que não ajudou muito, mas basicamente o que a gente fez, pessoal? A gente preencheu essas duas colunas aqui conjuntamente, ok? Nos períodos úmidos, ou seja, P menos ETC positivo, a gente primeiro preenche o ARM e depois o NAC, ok? Nos períodos secos, ou seja, P menos ETC negativo, primeiro a gente preenche o NAC, depois o ARM. E sempre usando esse regramento aqui. Se P menos ETC positivo faz desse jeito, A e B, 1 e 2. Se P menos ETC negativo, primeiro, segundo, A e B, usando essas duas formulazinhas aqui. Tudo bem? Muito bem, eu acho que a gente passou o período mais difícil. E aí a gente pode dar sequência e calcular o ALT, que é na verdade a abreviação de alteração. Quanto de água está sendo alterada do solo em cada período, entre cada período. Qual é que é a fórmula do ALT? Está aqui no passo 4. Ó. ALT igual a ARM menos ARM do período anterior. Então essa aqui é muito facinha, né? É simplesmente a gente pegar aqui e fazer, bom, aqui a gente não tem, então a gente não faz o cálculo. ARM, 30 menos 30, 0, 30 menos 30, 0, 30 menos 30, 0, ok? E assim por diante, até terminar todas as colunas. Pode travar, né? Muito bem, como vocês podem ver, preenchi o ALT aqui, ok? Fazendo sempre linha atual, umidade atual menos a umidade do mês anterior, da linha anterior, ok? Então a gente já pode passar para o outro passo. ETR é a abreviação de evapotranspiração real, ok? E qual é que é o conceito de evapotranspiração real, pessoal? Quando não há deficiência hídrica para um cultivo, a evapotranspiração real vai ser igual à evapotranspiração do cultivo. Ou seja, ETR igual a ETC. Quando existe deficiência hídrica, a ETR vai ser menor do que a ETC. Ok? Então o que a gente quer idealmente? Sempre ter ETR igual a ETC. Nesse caso, a gente nunca vai ter limitação por falta d'água. A planta não vai perder produtividade porque está faltando água. Ok? No entanto, a ETC a gente sabe que é o valor teórico, é o máximo que a planta gostaria de ter. Não necessariamente ela tem. Ok? O quanto que ela tem de fato é a própria ETR. E a ETR, como é que a gente calcula? É através do passo 5, que está aqui. Ó. Na ETR a gente também precisa prestar atenção na linha P-ETC, ou seja, se é um período chuvoso ou se é um período seco. Ok? Nos períodos secos, ou seja, quando P-ETC é menor do que zero, a ETR é calculada assim, é chuva mais o módulo do ALT. Desculpa aqui pela forma, eu escrevi muito rápido e não prestei atenção. Então, voltando, quando P-ETC é menor do que zero, ETR é dado por chuva mais módulo do ALT.
Por outro lado, quando P menos ETC é maior ou igual a zero, ETR é igual a ETC. Ok? Então vamos fazer aqui o nosso preenchimento. Então a gente vai pegar aqui a primeira linha, a gente não precisa preencher. Na segunda linha a gente vai ter P menos ETC é positivo? Ok. Então a gente tem uma... Deixa eu preencher aqui numa cor mais clara, né? Não sei se está ficando legal aí para vocês. Vou pôr uma amarelinha aqui. 3.6, P menos ETC positivo. Eu vou pegar aqui a ETC, 17.5, P menos ETC positivo de novo, mais uma vez. P menos ETC negativo. Opa, aí a gente precisa pegar a primeira linha lá do meu regramento, que é pegar chuva mais alt. Ok? Eu já tenho isso aqui calculado aqui na minha colinha. Então, isso aqui vai dar 23. Depois, isso aqui vai dar 12.5. Depois vai dar 2.7. 11.4, 26.6, aí a gente já trocou a regra, né? Basicamente nós estamos pegando lá ETC, e depois para terminar, como também é um período úmido, a gente termina com 17.2. E assim a gente concluiu mais uma coluna, que é a coluna da ETR. E podemos passar para a coluna DEF, que na verdade é a abreviação de deficiência hídrica. Ou seja, o quanto de água faltou para a cultura ser totalmente suprida com as suas necessidades. Ok? A coluna DEF está aqui, ok? Está aqui no passo 6. Basicamente, DEF é dado por ETC menos ETR. Ok? Então eu tenho sempre que comparar essas duas. DEF é igual a 0. DEF é igual a 0. DEF é igual a 0. Aqui já tem uma deficiência, eu vou colar de novo para ir mais rápido. 11.2, 27.1, 41.7, 23.7, 0 e 0. Ok? Então vejam que teve aqui um decêndio que faltou 41 milímetros para essa cultura ser suprida. Ou seja, essa é uma grande deficiência hídrica. Ok? Bom, estamos encaminhando já para o final. Excedente hídrico, pessoal, o EXC, na verdade, é a abreviação de excedente hídrico, ok? E como é que a gente calcula? Está lá no passo 7, lá no cantinho da lousa, ok? Aqui, excedente hídrico é dado por P menos ETC, essa coluna para nós, vocês perceberam que ela é chave, né? Menos alt, ok? Então eu já fiz aqui o cálculo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23.8 é 0. Uma coisa importante, pessoal, a gente nunca pode ter excedente hídrico e deficiência hídrica ao mesmo tempo. Ok? Então aqui, quando a gente teve excedente, a nossa deficiência era 0. Quando a gente teve excedente, a nossa deficiência era 0. E quando a gente teve deficiência, o nosso excedente era 0. Então isso mostra, é um primeiro indicador de que nossos cálculos estão certos. O que o excedente hídrico está mostrando, pessoal? Que na verdade todos os poros do solo já foram preenchidos, mas a chuva ainda continuou. Ok? Esses poros do solo, na verdade, são aqueles poros que nos levam até a capacidade de campo. Então choveu mais do que o solo era capaz de reter e essa água foi provavelmente drenada em profundidade. Quanto de água foi drenada nesse período aqui? 12.3 mais 23.8. Isso aqui, por exemplo, é aquilo que vai alimentar um lençol freático. Ok? Os reservatórios de solo que estão em profundidade. É o excedente hídrico. Ok? Para terminar, pessoal, aqui não sei se está dando para enxergar, mas é ETR dividido por ETC. Basicamente, eu estou pegando essa coluna e dividido por essa. O que eu estou tentando pegar aqui? Criar um indicador muito simples para nos mostrar quando essa planta sofreu deficiência. Ok? Ou seja, tá tudo bem aí? Uhum, tá esquentando, mas... Tá com quanto tempo? 6h34. Ok. Ou seja,
Se esse valor é igual a 1, não houve deficiência hídrica. Quando esse valor cai abaixo de 1, quer dizer que houve algum nível de deficiência hídrica. E esse nível de deficiência hídrica pode ser máximo se esse valor chegar a 0. Ok? Então a gente agora vai simplesmente fazer a razão entre ETR dividido por ETC e a gente gostaria de ver 1 em tudo aqui. Ou seja, isso indicaria que a gente teve chuva suficiente e bem distribuída ao longo de todo o cultivo. Ok? Mas, como vocês já sabem, não foi isso que aconteceu, né? 1, 1, 1, 0,67, 0,32, 0,06, 0,33, 1 e 1. Deixa eu só colocar uma casa aqui para ficar. Ok? Isso aqui é um 7. Muito bem, pessoal. Então a gente vê que teve períodos aqui, ó, por exemplo, nesse, a deficiência hídrica foi muito severa. Ok? Se essa é uma fase em que existe limitação, existe um KY muito alto, isso aqui causaria uma perda de produtividade muito grande. Ok? Mas o que a gente conseguiu fazer aqui? A gente conseguiu resolver um balanço hídrico sequencial, ok? Para a cultura do feijão, e é isso aqui que o Magé faz. Se vocês olharem, apertarem um F2 lá na planilha Magé que vocês estão trabalhando, vocês vão encontrar exatamente essas fórmulas aqui, ok? Esses ifs aqui, C isso, C aquilo, não tem nada demais. Então a gente aprendeu a fazer esse cálculo aqui na mão, ok? E a próxima parte da aula já é como aplicar isso daqui, na verdade, para calcular a produtividade. E eu já vou fazer isso usando a planilha do exercício de vocês para já explicar o exercício ao mesmo tempo em que eu explico a forma de cálculo e o que eu quero no exercício. Tá bom? Então aguenta aí que eu já volto. Um segundo. Muito bem, pessoal. Como eu tinha comentado com vocês, nós estamos aqui já olhando a cara do exercício dessa semana. Ok? Então vejam que boa parte das colunas que vocês têm aqui são exatamente as mesmas que a gente acabou de calcular, ok? Com algumas a mais, especialmente aqui no final, ó. Ok? O que aqui a gente tem a mais que a gente ainda não viu na lousa, a gente não viu na parte anterior do vídeo. Ok? A parte que faz o cálculo da produção potencial, isso a gente já fez em aula, mas eu já vou recordar com vocês, ok? E a parte que faz o cálculo da produção, a gente chama isso de produção atingível ou produção potencial limitada por água, ok? Então vamos passar aqui, ó. Então vocês têm dois casos, na verdade, deixa eu só dar uma passada rapidamente aqui, ó. Vocês têm esse primeiro exemplo, aqui no meio tem uma página de fórmulas e tabelas para vocês usarem esses dados aqui, e aqui tem o segundo caso para ser calculado. Então o segundo caso com soja, o primeiro caso com feijão. Ok? Então aqui tem a data de semeadura, todos os dados necessários, eles estão ou aqui no enunciado ou aqui embaixo nesses dados aqui. Estou tentando fazer esse negócio ficar quieto, mas enfim, é essa tabelinha que eu estou tentando mostrar para vocês. E essa tabelinha está aqui embaixo falando sobre a soja. Ok? Veja que a gente tem RUI, coeficiente de extinção, umidade do grão e assim por diante. Ok? Basicamente são as mesmas informações que vocês incluíram lá para o Magé, e que agora vocês vão fazer na mão para poder entender como é que funciona esse cálculo. Para quem quiser desenvolver isso daqui numa planilha Excel, por exemplo, ou como a gente comentou, algumas pessoas já estão trabalhando com Python, estão programando já em linguagens mais sofisticadas, vocês podem montar o seu próprio código usando esse formulário aqui. Okay? O que seria muito legal seria aí ficaria muito feliz se a disciplina chegasse até esse ponto. Bom, o que tem de novo aqui, pessoal, que a gente ainda não falou? Tem a coluna de graus-dias, ok? Que vocês precisam ir acumulando, porque essa cultivar ela vai até 1700, então é isso daqui que vai dizer para vocês quando parar o balanço hídrico, ok? Deixa eu dar uma passada aqui, ó, nada aqui é novo, a evapotranspiração de referência eu também já deixei calculado para vocês, ok? Então o nosso balanço hídrico que a gente acabou de fazer na lousa terminaria aqui. Aqui entra uma coluna de AF, que vocês têm aqui a tabela de AF dessas cultivares. Vocês vão escolher uma delas e vão preencher aqui o IAF. Aí vocês vão calcular o APAR. A fórmula do APAR está em algum lugar aqui.
Ok? Ó, tá aqui, ó, é par vezes 1 menos R vezes E elevado a menos K vezes IAF, então com o próprio IAF e com o valor de par, ok? Como é que a gente vai calcular o par? Aqui também tem uma dica, ó, par igual a metade do QG, ok? Calculando o par, a gente vai vir para a fórmula do YP, que é a própria produtividade potencial, que está aqui, ó, YP linha está aqui, vocês vão calcular assim, e depois vocês vão converter para quilos por metro quadrado ou quilos por hectare. Eu acho que aqui é quilos por hectare já, ok? Depois eu preciso checar isso daqui, mas quando vocês fizerem a conversão pela unidade, vocês já vão saber do que se trata, ok? Mas aqui é gramas por metro quadrado, aqui deve ser quilo por hectare por dia, ok? Não esquecer de multiplicar pelo número de dias do período e somar lá embaixo para achar o total acumulado, ok? Depois vocês vão preencher a tabela de KY, a coluna de KY, usando essa tabelinha aqui para diferentes cultivos. Então aqui tem feijão e tem soja também, ok? E vão calcular o YW ou o YA, dependendo das circunstâncias, às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro, ok? Que basicamente é por essa fórmula aqui, ok? E somando o YW lá no final, vocês vão achar a produtividade total da cultura. Talvez a única parte que vale a pena uma menção aqui, pessoal, é como a gente calcula o FTR, ok? Que está simbolizado aqui nessa figurinha. Basicamente, o que vocês vão fazer, pessoal? O FTR, vocês vão calcular a temperatura média daquele decêndio e vocês vão ver em que parte ele caiu, ok? Se ele caiu nessa fase entre a temperatura ótima 1 e a temperatura ótima 2, FTR é igual a 1, não precisa calcular. Se caiu entre a temperatura base inferior e temperatura ótima 1, a fórmula é essa daqui. Se caiu entre temperatura ótima 2 e temperatura base superior, a fórmula é essa daqui. Ok? Se caiu abaixo da temperatura base inferior ou acima da temperatura base superior, a FTR é igual a zero. Ok? Então essa talvez é a parte que a gente já tenha discutido num dos vídeos, mas não tenha feito cálculos. Fica aí a dica para vocês, o resto é só aplicar a fórmula, não tem muito erro, ok? Bom, a parte que tem de novo, aqui além dessa parte de calcular a produção atingível, pessoal, é decidir se a gente vai recomendar irrigação ou não aqui nesse pivô. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai calcular custo e depois vai calcular ganho, ok? Qual que é o ganho? O ganho, na verdade, é a diferença entre quantos reais me traz o YW e quantos reais me traz o YP. A gente vai assumir, portanto, que a irrigação ela vai nos elevar a produtividade até YP. Então a gente tem um delta de produtividade aqui. Esse delta aqui, multiplicado pelo preço do feijão, que aqui eu estou chutando em R$ 145 o quilo, confesso que esse ano nem sei, não olhei, esse exercício eu fiz o ano passado, ok? Mas vamos supor que isso aqui é razoável, ok? É esse delta, representado por YP menos YW, vezes R$ 145 por saco, lembrando que cada saco tem 60 quilos, né? Ele tem que ser maior do que o custo. E quanto que é o custo? O custo é R$ 12.700 por hectare, isso aqui dividido em 30 anos, então a gente vai dividir isso aqui por 30, porque esse é o período que a gente pretende usar esse pivô central. Ok? Então 12.700 dividido por 30, mais 3,10 milímetros, 3,10 reais por milímetro aplicado. Que milímetro, pessoal? O milímetro da deficiência hídrica. Então a gente vai somar a deficiência hídrica lá no final e multiplicar por 3,10. Se deficiência total vezes 3,10 mais 12.700 dividido por 30, ok? For maior do que o ganho, ou seja, o delta Y aqui vezes 145, eu não recomendo. Se eu ganhar mais dinheiro do que eu estou gastando, aí eu recomendo. Obviamente que aqui tem outros custos envolvidos, mas como a gente só pretende dar uma introdução num assunto que vocês vão ver na disciplina de irrigação mais profundamente, aqui a ideia foi trazer uma aplicação dessa planilha para vocês já poderem entender. Ok? Espero que tenha ficado claro isso daí. A gente obviamente vai conversar durante as nossas aulas, os nossos encontros para tirar dúvida, ok? Mas então é isso daqui. Vocês têm 2 casos para resolver e para entregar aí, talvez uma semana ou 2, eu vou decidir com calma e depois eu coloco a data no store.
Beleza, pessoal. Muito obrigado pela atenção e paciência. Até uma próxima.